Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos alcance o coração. Agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade e em nossas vibrações, pedindo ao Pai pelos que sofrem, encarnados e desencarnados, que a caravana de Frei Fabiano de Cristo possa levar aos nossos irmãos o lenitivo, a esperança, a confiança em Deus, que sabemos põe ao lado de cada lágrima o bálsamo que consola. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos do mal, que assim seja, Pai. No livro Entrevistas, na questão 81, feita a Chico Xavier, foi perguntado: como situarmos, querido Chico, o Espiritismo no panorama atual? E a resposta de Chico: sem dúvida que nós, pessoalmente, considerando, não temos qualquer autoridade para responder a uma pergunta deste gabarito, mas em nossa condição de pequenino companheiro da causa espírita, compreendemos que o Espiritismo, no panorama atual do mundo, é realmente aquele consolador prometido por Jesus à humanidade, porque quantos deles se aproximam com sinceridade e com o devotamento à verdade, encontram recursos para resistência íntima contra qualquer perturbação. Nós estamos vivendo no mundo uma época muito difícil, um período inçado de muitos obstáculos na vida espiritual de todos, porque a renovação está chegando para todos na Terra, à maneira de explosão de sentimentos, de pensamentos, de palavras, de ações. E sem a explicação do Espiritismo evangélico, que coloca em nosso coração e em nosso pensamento os termos do destino e do sofrimento no lugar justo, sinceramente, nós teríamos muita dificuldade para harmonizar o nosso próprio mundo íntimo. Por isso mesmo, nós consideramos que o Espiritismo, no panorama atual da humanidade, é uma providência da divina misericórdia do Senhor a nosso benefício, a fim de que cada um de nós esteja no lugar certo, com as obrigações certas e desempenhando os nossos deveres tão bem quanto nos seja possível. Resposta sábia de Chico. Vamos ver então do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, do capítulo 6, o Cristo Consolador. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, 15 a 17 e 26. Agora a explicação de Allan Kardec. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da verdade que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado,
cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que os ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Como estamos vendo, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é o Consolador prometido por Jesus à humanidade. E vieram também outros autores, como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, que, com sua mediunidade, vem complementar a obra, trazendo novos esclarecimentos, mas coerentes com Jesus e com Kardec, não só pelos livros, também como a vivência dos ensinamentos cristãos, a caridade e a humildade. E também com mensagens psicografadas de tantos corações chorosos pela partida de entes queridos que tanto consolavam. Vamos acompanhar algumas perguntas feitas ao Chico no programa especial de Natal do ano de 1985, no programa da Hebe Camargo, que apesar dos mais de 35 anos passados, ainda estão tão atuais. Então vamos ver a questão que Hebe coloca. Chico, você é uma criatura que em toda a sua vida não fez outra coisa senão o bem, doar-se ao próximo. Nunca houve um momento na sua vida em que você dissesse assim: estou cansado, vou parar, não quero mais me preocupar com o meu semelhante. Chico responde: Hebe, a sua bondade é imensa. Eu devo dizer que não me sinto na condição de alguém que fez ou faz o bem. Mas durante toda a minha vida procurei sempre cumprir com o meu dever diante da comunidade e diante da minha própria consciência. Então, tenho, graças a Deus, minha tranquilidade em minha vida interior. Outra pergunta. Chico, quais as transformações no mundo desde o nascimento de Jesus? Chico responde: os espíritos amigos sempre me explicam que as transformações da Terra desde o tempo de Jesus são gradativas.
essas transformações ainda não se completaram, porque o mundo precisa estabelecer para sua própria felicidade muitas renovações que eram difíceis, e a lei de Deus não permite violência. Então, essas transformações vêm sendo efetuadas de tempos a tempos, de época para época. Essas transformações que nós vemos, toda a melhoria espiritual da humanidade, decorrem do tempo de Jesus para cá. Os hospitais, as penitenciárias, os processos de trabalho, o relacionamento das pessoas uma para com as outras, a felicidade na vida doméstica. Todas essas transformações nós devemos a Jesus, conquanto muitas vezes, quando estamos aos ápices da inteligência, nós não queiramos reconhecer. Mas as transformações do tempo de Jesus até nós são imensas, mas exigiram muito tempo para serem minudenciadas. Outra pergunta. Alguém já falou que ao seu lado a gente tem a sensação de estar em contato com Jesus. Eu gostaria que você transmitisse essa sensação aos nossos telespectadores, porque você é exatamente a conexão da Terra com o mundo onde estão nossos entes queridos que já partiram. Aí o Chico diz: você é sempre maravilhosa, porque a sua bondade transparece de todas as suas palavras. Eu não posso ter a presunção de um laço tão íntimo assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a fé que o cristão procura e deve cultivar naquele que realmente é a luz dos nossos caminhos. Logo depois do nascimento de Jesus, existiu uma figura que sempre me impressionou muito. Ela é descrita no versículo 25 do capítulo 2 do Evangelho do apóstolo São Lucas. É a figura de Simeão, que viveu talvez mais de 80 anos esperando Jesus. Quando soube que a criança tinha sido levada ao templo para ser registrada, Simeão foi ao templo verificar. E quando contemplou os olhos de Jesus, ele então disse: Senhor, agora despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação. Esse homem se chamava Simeão e era um grande varão do templo apostólico e que passou para a vida espiritual logo depois de fixar os olhos de Jesus recém-nascido. Então eu penso como teriam sido felizes aqueles que realmente viram os olhos de Jesus, porque por mais que eu busque no Evangelho alguém que tenha visto diretamente os olhos do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, recém-nato, eu não encontro ninguém além do grande Simeão, que já na sua velhice muito avançada, contemplou os olhos do menino e disse: Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Eu imagino a beleza e a luminosidade dos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo recém-nato, iluminando os nossos caminhos, porque o próprio Simeão, na saudação que pronunciou, disse: eis que ele veio para alumiar os nossos caminhos. E a gente nota que todas as comunidades, todos os grupos sociais que se afastam de Jesus, como que entram numa certa perturbação. Parece-nos, mas este verbo não é bem próprio. A gente compreende que sem Jesus, a nossa vida não tem significação. A significação exata que deveria ter, e nós nos perdemos, nos tresmalhamos, porque estamos sem aquela bússola que nos indica o caminho. A seguir vem uma participação de Nair Belo. Bom, para alegrar um pouco o ambiente, já que nós estamos chorando desde que começou o programa, porque o Chico Xavier transmite uma emoção tão grande, como a Hebe falou, que a gente não consegue nem falar. Agora, neste mês de dezembro, vai fazer 10 anos que meu filho morreu. Depois de 1 ano e meio, após várias idas a Uberaba, eu tive a graça de receber uma carta psicografada de 90 páginas naquela noite, não é, Chico?
e com muitos detalhes, e com muitas coisas lindas. Claro que eu fico comovida, desculpe-me, mas para mim foi muito bom, porque eu aprendi com Chico Xavier e com a mensagem também que a gente tem, mais que tudo na vida, é que ter fé em Deus. Então o Chico, mais do que a mensagem, me ensinou isso, que se você tem família, se você tem outros filhos, você tem que fazer até uma força sobre-humana para superar essa dor que é a perda de um filho, para o resto da família não sentir. E o Chico diz, é verdade. Uma pergunta agora de Hebe. Numa de suas respostas falando sobre a guerra, Chico ponderou que o próprio homem é que as provoca. Igualmente, moléstias que alarmam o mundo, qual o câncer, a AIDS, etc., seriam provocadas pelo homem? E o Chico responde, há um conceito antigo que assevera, Deus socorre a criatura pela própria criatura. Então, vamos pensar, a bondade divina suscitou a inteligência humana para sanar o problema da distância. E o problema da distância foi vencido pelo avião, pelo automóvel, vamos dizer, pelo motor. A misericórdia de Deus inspirou a inteligência humana e o homem venceu uma peste como sendo a varíola, através da vacina. E o homem se libertou da febre amarela, da peste bubônica, da varíola e de outras moléstias consideradas quase que irreversíveis ou fatais. O homem sentiu necessidade de mais aproximação uns com os outros, e a bondade de Deus, através da inteligência humana, nos deu a onda artesiana, o rádio, a televisão e todo esse mundo de comunicações, em que dentro de segundos o que acontece num hemisfério pode ser conhecido no outro lado do planeta. Então, nós vemos, por exemplo, o homem sentiu o flagelo e a fome, mas Deus, a bondade de Deus, suscitou à cabeça humana diversas formas de produção e, sobretudo, o transporte rápido. E o transporte rápido, se exercido fielmente, aniquila a fome. A fome deixou de existir, mas a inteligência humana não foi ainda capaz de eliminar o ódio criado por ela mesma, porque Deus não criou o homem para ter o destino de um robô, mas sim de ser um cooperador inteligente do próprio Deus na criação. Então, em matéria de sentimentos, Deus não podia violentar o homem. Na guerra, se deve ao ódio entre os povos, ódio que ainda não foi vencido, porque Deus não é o pai de violência, mas sim o pai de infinito amor, e deixa por conta dos seus filhos a solução das necessidades, da confraternização geral entre todos, o amor entre todos, a simplicidade, a humildade, a bondade, a compreensão humana para que a violência seja banida da terra. Enquanto o homem odiar, enquanto houver ressentimento no coração de alguém, porque o ressentimento é um pedacinho de da guerra, enquanto houver ressentimento, então nós somos obrigados a considerar que devemos esse flagelo ao homem considerando aos homens e às senhoras do mundo, porque não é um problema para que pudesse vir um auxílio exterior para ser exterminado, porque tudo que é perigo exterior, Deus tem suscitado à ciência humana os recursos para que esses perigos sejam eliminados. Então, todas essas manifestações dolorosas de guerra, de separação, de violência, isso tudo, nós somos os responsáveis por elas, porque elas nascem do nosso sentimento. Agora, as doenças, mesmo as que hoje são consideradas perigosas, como sendo a AIDS, por exemplo, e outras doenças, nós confiamos em Deus, que a ciência vai descobrir meios de vacinação, de imunização das criaturas, e todos os males físicos, como o câncer, serão debelados, porque também a tuberculose e a lepra foram debeladas.
Quantos ensinamentos! Agradecemos a Deus. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Novamente juntos, vamos dar continuidade ao tema que trouxemos nas últimas semanas, de passagens retiradas do livro Memórias de um Suicida, em que estamos vendo aquele grupo de espíritos que haviam cometido suicídio e depois de passarem pelas situações muito dolorosas, agora jamais as dores atenuadas, os conflitos um pouco mais acalmados, ou seja, já tinham condições de um equilíbrio mental para poderem participar de estudos, de aprendizados. Então esse grupo teve essa oportunidade, enquanto muitos outros permaneciam ali em tratamentos rigorosos por estarem ainda em condições dificílimas. Mas esses já podiam, né, e já puderam adentrar a cidade universitária, passaram a estar lá em estudos, né, na Mansão da Esperança. E nós vimos que o Aníbal, um dos mestres, traria para eles os ensinamentos de Jesus, e teriam outros mestres também. Então, vamos ver aqui alguma coisa do que Aníbal trouxe para eles, né? A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em nossas mentes em traços cativantes e indeléveis, tornando cada um de nossos corações sincero enamorado do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob as suas benéficas inspirações, pois enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências de ensinamentos capitais para nossa iluminação, víamos os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, e ao mesmo tempo em que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de o estarmos ouvindo proferir o sermão da montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina lhe faziam esvoaçar o manto, desalinhando-lhe os cabelos. De outra vez era às margens do Tiberíades, era em Genezaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galiléia, como se o seguíssemos também fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras consolatórias, de seus favores dulcíssimos. Por toda a parte, em conversação, em conversação com partidários, amigos ou discípulos, no templo explicando aos exegetas da época as regras áureas da Boa Nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensinando, redimindo. Aníbal nos levava a ouvi-lo e aprender com ele mesmo os caminhos para a nossa urgente reabilitação.
Fazia-o, porém, Aníbal pacientemente, tecendo comentários qual o professor emérito cioso da clareza das teses expostas para a boa compreensão dos alunos. Então eles passam por um largo período com esse aprendizado e concomitantemente com outros, mas ele continua dizendo: assim foi que fomos informados de que não apenas a terra recebera as alvíceras da Boa Nova através da sua palavra de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprouvesse. E uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são incontestavelmente mais intensos e profundos que os do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo, tal como na terra convertia homens, a todos estendendo a mão fraterna e redentora. Um ponto muito importante para que tenhamos essa noção de que Jesus esteve aqui entre nós encarnados, nos trazendo a boa nova, nos trazendo a lei do amor, nos materializando, verbalizando o pensamento de Deus. Mas não foi só os encarnados, evidentemente. Ele esteve em todos os ambientes que pertencem ao nosso planeta, à humanidade da Terra, porque muito mais que os 8 bilhões de encarnados, 8 bilhões e alguma coisa que deve estar, não faz tanto tempo assim que batemos nos 7 bilhões, e a Terra parece que tem uns 20 bilhões, né? Já parece que mudou, mas são 20 bilhões de espíritos ligados à humanidade pertencente à Terra. Então Jesus esteve presente, se materializou nesses ambientes, porque aqui entre nós ele veio como encarnado, ele encarnou, mas nesses ambientes no plano espiritual, ele necessitava evidentemente materializar-se para ser visto, né? Por aqueles que pertenciam aos determinados ambientes em que ele foi, né? Convertendo, esclarecendo, tal qual como fez aqui entre os encarnados. Igualmente nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que destruídos foram muitos aspectos verdadeiramente feéricos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má-fé ou pela ignorância presunçosa dos homens, mas que, no entanto, soar o momento em que a doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Nós sabemos que nos concílios, né, em determinados concílios, houve ali interferências que trouxeram dúvidas, tiraram para muitos a clareza, o entendimento sobre pontos incontestáveis da doutrina de amor de Jesus, como a reencarnação, né, que na sua fala, nos seus ensinamentos era muito clara. E, passado o tempo, houve ali umas interferências no concílio e em determinados concílios, né, no de Constantinopla, no de Niceia, então alguns dos entendimentos ficaram deturpados, mas já prevendo isso, Jesus já nos alertou lá atrás que viria a terceira revelação, né? Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens era já fornecida à humanidade em nome do Redentor, e nós mesmos que éramos espíritos estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes estas coisas todas,
porquanto a chamada terceira revelação, mas não era do que um intercâmbio ostensivo, minucioso de ideias entre os espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal, como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. Então são as vozes dos céus, que sempre se fizeram ouvir, mas mais intensamente, mais acentuadamente, a partir desse marco do início do Espiritismo, 18 de abril de 1857, que temos como marco com o lançamento por Allan Kardec do Livro dos Espíritos. Então, as vozes do céu se fizeram mais intensas, mais constantes, mais acentuadas. E todo esse trabalho, todo esse preparo, e seriam páginas e páginas maravilhosas, todos deveriam buscar a leitura deste livro, tudo isso para prepará-los para que tivessem um encontro com eles mesmos, né? Um encontro consigo mesmo. Então, eles chegariam a esse conhecer-se a si mesmo. Então, tiveram todo um preparo, trabalhando os sentimentos, né? Amolecendo ali o coração para determinadas questões, abrandando os sentimentos para prepararem-se para o encontro consigo mesmos. E quem trazia esse tipo de aprendizado era Epaminondas de Vigo, que tinha uma postura bastante rígida. Então, vamos lá. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, expuseram o venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria do nosso senso íntimo. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e à sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço, que é o amar-se a si próprio, a si mesmo. Até aqui, meus caros discípulos, ao contrário de Aníbal, que nos mimoseava com o terno tratamento de irmão, Epaminondas só nos permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Então, até aqui, meus caros discípulos, tendes caminhado cegamente pelas etapas das migrações na Terra e estágios no astral, movimentando-vos em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que vos induzissem ao progresso satisfatório. Engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões, ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado propositadamente, graças à má vontade, ou absorvidos por criminosa indiferença. Esse ponto pega a indiferença, nos deixamos arrastar, não é? Que ao nosso ser, o Todo-Poderoso enalteceu com essências que lhes são próprias, as quais nos é dever cultivar sob as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem na plenitude da vitória, para que fomos por isso mesmo destinados. Então, a má vontade proposital, propositadamente, a indiferença, e fomos nos deixando arrastar. Disse-o, e indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos nas arquibancadas, fê-lo penetrar o círculo em que se erguia a sua cátedra e agrupavam-se concentrados e mudos os adjuntos.
Determinou o acaso ou a própria clarividência do Lente que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começara a entumecer-lhe a região glótica. Pô-lo à sua frente e interrogou demonstrando autoridade. O vosso nome, caro discípulo? Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de que algo muito grave que a atingira. Quiséramos fugir, furtando-nos a responsabilidade terrível da aprendizagem que se nos afigurou repentinamente grandiosa demais e por demais delicada para a ela nos devotarmos para sempre. Então foi um momento de dificuldades, porque eles vinham ali se entregando a esse aprendizado. Mas todo esse aprendizado, qual o objetivo? É levar ao conhecimento de si mesmo. E agora cada um, por sua vez, estaria tendo um momento de enxergar-se a si mesmo. Por isso que temos que buscar sempre esse estudo da nossa consciência, é o conhece-te a ti mesmo que devemos diariamente fazer, analisando as nossas atitudes, os pensamentos que tivemos, as consequências dos nossos atos, as consequências dos nossos pensamentos, para que nesse treino nós aprendamos por nós mesmos a buscarmos nos refolhos da nossa alma o necessário para o nosso aprendizado e progresso. Mas quando isso não se dá, no plano espiritual, temos que passar por essas experiências que não devem ser fáceis, tais o medo, o pavor que esse grupo apresentou, né, por ter que ver-se desnudar-se, né? Tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis que marcariam era nova em nossos destinos, e tivemos medo. Epaminondas de Vigo apareceu-nos então qual juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível da nossa própria consciência. E profundo terror nos inspirou sua presença venerável, enquanto a figura jovial e terna de Aníbal de Silas, com suas exposições alvissareiras em torno da Boa Nova, que tão bem nos haviam consolado, desenhou-se a nossa imaginação, produzindo funda saudade do seu verbo manso, que carinhosamente rememorava os feitos sublimes do meigo Nazareno, mas trazendo a ideia de volta, todo esse preparo para que eles tivessem condições de enfrentar saudavelmente e com aproveitamento esse momento. Mas o ancião advertiu-nos em a parte precioso e enérgico, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em nossa mente suscitadas. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais nesse momento, então vejam o progresso desse grupo, não tiveram isso enquanto estavam encarnados, tanto que suicidaram-se, mas agora buscaram Jesus nessa hora que lhes afigurou temerosa. Então lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais nesse momento, é o grande mestre que nos inspira e que sob seus auspícios é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros. Pois é ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Voltou-se para o paciente em expectativa e repetiu: vosso nome, pois? Amadeu Ferrari. Onde residíeis antes de ingressardes nesses sítios? Ele dá o nome da cidade, no Brasil, né? E nós vamos ver depois todo um desenrolar dessa conversação com ele, em que será desnudado
o seu passado para que... Qual o motivo? Qual o motivo de trazer o passado à tona? Para analisarmos e concluirmos que fizemos a opção enganosa, escolhemos o pior caminho e que haveria outras possibilidades. Então, o objetivo é mostrar a cada um que se encontra nesse exame de consciência, né? E o deles era de uma forma muito intensa, porque eles iam ver os fatos acontecendo numa tela mental, né? Mental entre aspas, porque é como se fosse um quadro vivo. Tudo isso para ajudá-los a compor melhor os seus pensamentos e, acima de tudo, as convicções novas, porque eles tinham passado por um processo de grande aprendizado, que é um aprendizado que está ao alcance de todos nós. Tudo que eles passaram, nós temos em mãos os ensinamentos de Jesus, evidentemente com a grande diferença de não vermos os quadros vivos, né? Até um comentário aqui no livro que eles dizem que nesse campo poderíamos já estar muito melhor nesse campo de busca de lidar com essa buscar-se o pensamento do outro e projetar-se, mas que ainda não seria conveniente aqui na Terra, porque se faria um mau uso, muitos fariam um mau uso dessa grande oportunidade, como tantas coisas boas que vieram para o bem e que pelas inteligências mal direcionadas acabaram trazendo grandes danos, né? Então, fica esse aprendizado por hora para nós, muito agradecidos, que nesses momentos que se findam, vibremos intensamente por todos os suicidas e que muitos que estejam se deixando levar por pensamentos enganosos, por portas que queiram abrir, que os levarão para dores muito mais profundas dos que aqui vivem agora, que possamos todos juntos vibrarmos e rogarmos a Deus que clareie o nosso entendimento, nos trazendo a consciência de que somos espíritos destinados a caminhar. Somos espíritos imortais, almas imortais, e podemos alcançar o nosso corpo, sim, porque é frágil, mas jamais destruiremos a nossa alma. Com essa consciência, vibremos amorosamente e levemos esse conhecimento àquele que vacila, àquele que duvida, àquele que foge desses conhecimentos mais profundos. Permita, meu Pai, que todos possamos receber o bálsamo do consolo, do reconforto, da esperança em nossos corações. Tenhamos uma